apresentação do irmão Gilberto Santos. E disse Jesus: erreis por não conhecer as Escrituras. Mestre, eu preciso de um milagre.
Meus amados, meus queridos, uma boa tarde para vocês, na graça e no nome do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para fazer essa programação, essa live no Facebook, como está sendo todos os domingos, conhecendo a Bíblia. Quero dizer a vocês que vocês já é um milagre, vocês não estão em busca de milagre, vocês são um milagre de Jesus. Só em a gente estar vivo nessa época, nesse momento, já é um milagre de Jesus, com tanta doença, com tantas coisas que está perturbando nós, né? A nossa vida espiritual como física. Hoje estamos todos em paz, graças a Deus. Somos um milagre do Senhor. E chamados para fora, vamos ser chamados para fora, para ler a Bíblia, para poder desconectar do mundo e desconectar de algumas práticas que não são bom visto nos olhos de Jesus. Assim como Jesus disse, erreis por não conhecer as Escrituras e não saber o poder dela. Ela contém poder. Por que as Escrituras contêm poder, meus amados? Porque ela é Jesus é a palavra de Deus e é o verbo que se tornou carne, como diz lá em 1 João, certo? Meus amados, o estudo de hoje, deste domingo, tem uma pergunta, né? É uma pergunta. Jesus morreu por seus pecados? Será que Jesus morreu pelos nossos pecados? Nós somos gentios, sabemos nós que não somos israelitas. Nós não viemos da terra de Israel. Somos um povo de fora da circuncisão, de fora da lei. Então, a pergunta é, Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, irmão? Jesus não morreu, infelizmente, pelos nossos pecados. Depois vou deixar claramente para vocês, né? Porque nas leituras da palavra você vai entender melhor e compreender. Vou ler uma passagem aqui em Hebreus, para não ficar só na minha fala. Hebreus 9, verso 13. Diz assim: porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de um novilho expelido sobre os imundos ou os impuros, e os sacrifícios quanto à purificação da carne, ou seja, os sacrifícios e o sangue expelido era para purificação da carne. Então o pecado estava onde? Na carne. Continuando o 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Consciência de obra morta. O que é obra morta? Vamos compreender daqui a pouco o que é obra morta. É você fazer algo que para Deus não é bom, que para Deus não convém que você faça, mas as pessoas infelizmente a faz. E diz assim, o 15, e por isso é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança. O mediador quem é? Cristo. Não tem outra pessoa para mediar. Não existe pastor, não existe santo ou qualquer coisa desse tipo para mediar entre você e Deus, a não ser Cristo que morreu. E diz assim, continua dizendo assim, para que a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, ou seja, da primeira aliança. Vamos entendendo? Já vamos abrindo um pouco a mente aí. A primeira aliança, que eles estavam debaixo da primeira aliança, e os chamavam a receber a promessa da herança eterna. Foram chamados para receber a promessa da herança eterna, diz Paulo aos Hebreus. Sabemos que muita gente tem dúvida, porque a carta do Hebreus não deixa claro quem escreveu, mas se você for ler lá em 2 Pedro 3, o 15, você vai ver que foi Paulo que escreveu os Hebreus. Então, ele deixa bem claro lá que foi o irmão Paulo que escreveu essa carta. Então, estou aqui falando para vocês para servir ao Deus vivo. Quem é o Deus vivo? Cristo Jesus. Esse é o Deus vivo. Meus amados, continuando, vamos saber por quê. Vamos entender assim, mas irmão, por que
você fala que Cristo não morreu pelo nosso pecado. Você está errado, não tem condição, isso não é certo. Jesus morreu pelo nosso pecado. Sabemos, pois, que ele deu sua vida pelos pecados, não é isso? Vamos lá. Gálatas 3. Gálatas 3, o versículo é o 13. Vou pedir, por favor, que vocês leiam em casa o livro de Gálatas, o capítulo 1, 2 e 3, para que você compreenda melhor. Por isso que eu digo a vocês, por isso que eu sempre digo, melhor é ler a Bíblia por completo. Isso aqui é apenas uma introdução do meu entendimento das coisas para abrir a mente de vocês, para que vocês saiam para fora, retire a pedra, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo resgatou da maldição da lei. A gente estava maldição, nós tínhamos maldição sobre a lei. O gentio não vivia debaixo de lei. O gentio não tinha lei. Então, para você ver que a maldição da lei era eles lá, o povo de Israel, fazendo-se maldito por nós, né? Paulo dizendo, fazendo maldito por nós. Por que Paulo diz por nós? Porque Paulo também era hebreu. Paulo também era do povo de Israel. Fazendo maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, quando Jesus morreu, ele estava pendurado no madeiro e então livrou a lei, como foi passado domingo passado sobre a lei de Moisés. Então morreu por aquela lei, né? Então os gentios, tinha lei sobre eles? Não. Os gentios foram as pessoas que eram separados da casa de Israel. Para poder um gentio se coligar à casa de Israel, tinha que se concidar. Ou seja, cortar a pele do prepúcio para poder se tornar um israelita, né? Sabemos disso, pois as escrituras nos mostram sobre essas coisas. O pecado é a transgressão da lei, a gente já sabe, né? O pecado sendo transgressão da lei, quem foi essas pessoas que transgrediram a lei, né? E qual era o pecado? Sobre a lei. Vamos ler um pouquinho mais profundo, né? Gálatas 5, 19 a 21, né? Vamos ler aqui, vamos compreender um pouquinho sobre essa passagem. Meus amados, a carne, a purificação que Jesus fez nessa palavra atual que eu falei, era a purificação da carne. Meus amados, a carne produzia pecado e produz até hoje pecado. Mas vamos entender o que era pecado e o que era obra da lei. O pecado era a transgressão da lei, lá em João. Lá em João, no 1 João 2, 1 João, no capítulo 2, vai falar que o pecado era a transgressão da lei. Por isso que precisamos ler, porque o pecado sendo transgressão da lei, a gente vai estar sempre forçando um pouquinho a barra, dizendo assim, mas o pecado vamos supor aqui, vou colocar uma palavra, beber. Pessoas bebem, é pecado? E aí? Se você bebe, você cometeu pecado? Ou é obra da carne? Porque Paulo deixou bem explicado aqui em Gálatas, o 5, 19 21, o que era obra da carne. Mais abaixo, do 22 até o 25, ele vai explicar o que era obra do Espírito. Então, o que é obra da carne? Vamos ver? Vamos entender um pouquinho sobre o que era obra da carne. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição. Prostituição não é pecado, é obra da carne. Porque pecado é transgressão da lei. Vamos mais. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, ou seja, as pessoas que são idólatras, tanto ao dinheiro como a qualquer outro tipo de imagem que não seja Deus. Então, idolatria, feitiçaria, as pessoas que costumam falar aí, a pessoa vê muito falar sobre macumba. Depois eu vou fazer um estudo junto com um amigo meu, vou convidar um amigo meu para falar sobre essa história da macumba, o que significa macumba, o que é isso. Então, feitiçaria, aqui a gente conhece aqui
mais como macumba. Ah, fulano fez uma macumba, fulano fez uma bruxaria, fulano fez isso. Isso é o quê? É o mal? É um diabo? É um demônio? O que é isso? É obra da carne. As pessoas que são mal. Tem pessoas que é mal de nascença, não tem como voltar a Cristo. Por isso que Cristo, quando morreu, morreu por muitos, não por todos, né? Sabemos disso. Continua e diz, as quais são purificações, pureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, pelejas, ou seja, pessoas que gostam de briga, confusão, alguma coisa desse tipo, dessoluções, heresia, inveja. Inveja não é pecado, irmão. Inveja é uma obra da carne, porque pecado, transgressão da lei. Depois eu vou mostrar lá em João o que era pecado. Homicídios. Pessoas que cometem homicídios. É pecado? Não, obra da carne. As pessoas têm tendência para tirar a vida de outro. As pessoas põem no seu coração a maldade, onde ela é invertida, como a gente conhece aqui, Satanás, né? Aquela coisa que diz, fulano matou fulano porque Satanás tentou ele. Ou fulano traiu a esposa porque Satanás tentou ele. A gente tem uma ideia de dizer que tudo, basicamente, Satanás. Mas tudo é Deus. Satanás não tem poder nenhum sobre as pessoas. Né? Satanás é uma palavra, Satanás significa um adversário. Que adversário é esse? A carne humana. A nossa carne é tendenciosa. Aqui mesmo nesse versículo, Paulo vai dizer que a carne milita contra o espírito. No versículo 17 e 18. Diz que, do capítulo 5 de Gálatas, diz que a carne milita, ou seja, a carne briga contra o espírito para tomar posição, ou seja, a carne quer tomar posição para que a pessoa possa fazer algo errado, para que você possa fazer transgredir, para que você possa cometer o pecado que a gente chamamos. Mas esse pecado, Jesus não morreu por ele. Esse é da carne. Você plantou, semeia. Depois eu vou falar sobre a semeadura. Um dia eu vou pregar sobre a semeadura. Eu vou falar para vocês aqui sobre a semeadura. Quando vocês ouvirem sobre a palavra semear, tudo o que você plantar, isso você colherá. As pessoas, infelizmente, não têm ideia do que seria pecado. Mas o pecado é o quê? Transgressão de uma lei. Toda lei que você transgride, comete pecado. Vou fazer uma forma bem rapidinha aqui, para a gente entender como seria a transgressão da lei. Ali em Pombal, quando a gente vai chegando na entrada de Pombal, a BR-230 normalmente ela é 100 km. Você pode andar em 100 km tranquilo. Quando você chega em Pombal, reduz para 50. Colocaram um sinal. Justamente naquele ponto de sinal, você não pode ultrapassar os 50 km, porque você vai ser multado. Ou seja, a lei. Se você descumprir, o rigor da lei vai cair sobre você. Você não tem como escapar. Então, olhamos para o que estamos fazendo. Porque se nós descumprir a lei, estamos cometendo seriamente o pecado. E qual é a lei de Cristo? Como Cristo deixou essa lei? Lá em João, em 15, o verso 12, diz que o meu mandamento é este, que amais as pessoas assim como eu vos amei. Assim como Cristo nos amou, que nós temos que amar as pessoas da mesma forma. E outra vez ele fala lá em Mateus, que diz que amar os seus amigos é fácil. Difícil seria vocês amar os inimigos, certo? Você amar a pessoa que você tem raiva, a pessoa que briga com você, seu vizinho às vezes que gosta de reclamar, às vezes entre discórdia, e as pessoas acham que então você tem que amar essa pessoa. É fácil a pessoa amar meus amigos, é fácil amar eles, dizer que amo. A minha esposa é fácil amar, meus filhos é fácil amar. Agora eu quero ver eu amar meus inimigos como Jesus mandou. Jesus disse que amais seus inimigos. E por eles fazer oração, ou seja, fazer súplica, para que Deus possa proteger ele desse pecado que ele está cometendo contra você. E você não venha se irritar ou se irar contra ele. Porque isso é o quê? Quebra da lei. Você quebrou a lei, assim que você odiou o seu inimigo. O ódio está dizendo aqui também que é
obra da carne. Bebedeira, cheguei lá, glutanaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herderão o reino do céu, ou seja, não são herdeiros do reino de Deus. Não são. Você não tem como ser herdeiro do reino de Deus se você cometer esses tais práticas da carne, chamado pecado, como a gente compreende aqui. Mas o pecado verdadeiro que levava o homem à condenação eterna era descumprir a lei, os qual os judeus não cumpriram. Por que os judeus não cumpriram? Porque naquela época era 613 mandamentos. Mas irmão, mas não era só 10 mandamentos que foi dado a Moisés lá no Monte Sião? Não, era só 10 na verdade quando saiu do Monte Sião. Mas aí vem os preceitos da lei. Não matarás, tem por que não matarás. Não adulterarás, tem por que você não pode adulterar. Então são preceitos. Juntando os preceitos com a lei, 613. Então era impossível agradar a Deus naquela época. Era impossível você agradar a Deus descumprindo a lei que Deus tinha colocado a eles, né? Que Deus tinha dado a eles. E saindo desse ponto, o que são pecado? O que são obra da carne? Muita gente mistura. Isso é normal. Você lê na Bíblia, até você mesmo, às vezes, sai um pouco, mas o que é isso? Mas se você for ler claramente, buscar com o Espírito Santo sobre o estudo, buscar nos guias de estudo da sua igreja, onde você congrega, sua igreja que eu falo é sua congregação, porque a igreja somos nós. A igreja é eu e você, unido ao... Nós somos o corpo da igreja, onde Cristo é o cabeça. Cristo sendo o cabeça, ele nos livrou da maldição, dessa maldição. Falou lá em Hebreus que ele nos livrou da maldição do pecado. A maldição que não tinha salvação, ou seja, sua carne e seu espírito padecia, ia para o inferno. Como depois eu vou fazer os estudos sobre isso, mostrar a vocês basicamente o que seria inferno, que Jesus falaria, que Jesus falou na época dele o que era inferno. Mas continuando o estudo aqui, rapidinho, para que não fique só na minha fala, para que eu não fale muito, né? Já. Vou ler aqui Gálatas 4, o verso 5 e o 6. Gálatas 4, 5 e 6 vai dizer isso para vocês. Para remir os que estavam debaixo da lei, é aquilo que eu falei. Para remir quem? Quem estava debaixo da lei? O povo de Israel, meus amados. Infelizmente não era o gentil. Foi derrubada a parede que separava a gente dos judeus, que grego, Paulo fala aqui, qualquer pessoa seria salva através disso aqui. A fim de recebêssemos doação de filhos. Tem muita gente que diz, olha, você é servo, olha, você é serva, você é conservo, você é conserva. Não, gente, somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, aquele que crê que Jesus é o Cristo, que morreu na cruz e levou seus pecados com ele, nossas dores, nossas feridas, toda a nossa transgressão, esse sim é filho, recebeu a doação de filho, não tem isso, sabe? Não, mas hoje eu sou filho, amanhã deixar de ser filho, eu vou ser condenado porque eu cometi tais pecados e perante Deus agora não tem mais jeito. Mas mais uma analogia eu vou usar. Você que é pai, assim como eu sou, você que é mãe, assim como minha esposa é, você pegaria seu filho por desobediência e colocaria seu filho no lugar. Eu vou simples fazer umas coisas mais simples do mundo aqui para vocês. Fazer uma fogueira e queimar seu filho vivo, porque ele cometeu um pecado. Porque ele cometeu algo que você não fez, algo que você não gostou, você como pai e mãe. Condenar seu filho a ser queimado porque ele fez isso. Não, gente. Por mais mal que a gente seja na carne, não tem capacidade da gente fazer isso. Porque Jesus falou, por mal que vocês é, se seu filho pedir um pão, você não vai dar uma serpente.
Se seu filho pedir um pão, você não vai colocar uma pedra dentro do pão. Então, meus amados, é isso aí. Por isso que eu gosto de mostrar a vocês, conhecendo a Bíblia, porque a gente às vezes lê ela, mas não conhece. A gente não sabe nem que a Bíblia é dividida em duas partes. Quem dividiu ela, dividiu em Velho, Novo e Velho Testamento, mas deixou Mateus, Marcos, Lucas e João no Novo Testamento. Se Jesus vivia, Jesus cumpriu lei. Diz aqui em Gálatas que Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Lá em Mateus, Jesus disse que veio para cumprir a lei, não para revogar a lei de profetas, e nem os profetas. Então era lei, meus irmãos. A graça só veio chegar quando Jesus ressuscitou. Do livro de Atos para frente, é Novo Testamento. Mas é difícil as pessoas compreenderem. Eu passei 9 anos lendo. Procurei estudo, procurei base bíblica nessas coisas que eu estou falando. Li a Bíblia 2 vezes. Não compreendi, a primeira vez não compreendi nada. Estava lendo a Bíblia do modo errado. Eu li a Bíblia com o estudo da minha religião, onde eu sou membro, né? Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Então, lá eles têm um guia de estudo. E eu li a Bíblia pelo aquele guia de estudo, eu só entendia partes que a nossa religião ensina. Mas eu não entendia o crescimento, né, das escrituras. Para não ficar só na fala, continuando, os gentios hoje somos nós, basicamente sim, que aqui os Gálatas eram gentios. E Cristo, estamos perto, agora com Cristo estamos perto da promessa. Que promessa é essa? A promessa feita a Abraão, promessa aqui pela fé, não pelas obras. Mas você pode dizer, não, mas Tiago diz que tem que ser pelas obras. Tem que usar obra e fé, senão não vale. Mas Tiago estava ensinando ao povo aos judeus, o povo de Israel que estava perdido. Lembra que Jesus disse que eu vim pelas ovelhas que estão dispersas de Israel? Que ovelhas eram essas? Não era o gentil não, era eles, os judeus, que estavam dispersos no mundo naquela época. Então, é isso. Para continuar, eu vou só ler uma parte aqui rapidinho de Efésios, para poder sair da falácia, sair da Efésios 2. Efésios 2, 11, 12. Vou chegar um pouquinho aqui para... Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, ereis gentios, na carne, chamado incircunciso. Veja só, pelo que na carne se chamam circuncisão. O povo de Israel que estava na carne era circunciso, feito pelo mãos de homens. Veja só que os judeus viviam pela prática feita por mãos de homens. Que naquele tempo, isso é o 12, verso 12, estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Está vendo? A gente estava separado da comunidade de Israel, o gentio. Estamos e entramos no concerto da promessa, não tendo a esperança de sem Deus viver no mundo. Nós, gentios, vivíamos sem Deus no mundo. Por que, irmão, vivia sem Deus no mundo, nós? Porque não tinha lei. Porque nós não praticávamos o que eles praticavam. Os gentios tinham Deus Sol, tinha vários deuses. Depois eu vou falar sobre isso. Era vários deuses. O gentio não tinha. Quando derrubou essa parede que veio a pregação ao gentio, o que ocorreu? Os gentios, a partir daquele dia, voltaram a ter salvação. Chegaram-se à promessa, aquela promessa feita a Abraão, que eles seriam numerosos e seriam famílias de Deus, a filiação de Deus. Em Hebreus 9, 26 e 28, vou ler só para a gente
De outra maneira, necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez só se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar, a palavra aniquilar, trazendo do dicionário brasileiro, significa deixar de existir. Então o diabo foi aniquilado. Hoje em dia a gente tem medo de uma pessoa que foi aniquilada por Cristo. E ele voltou? Não, está dizendo aqui que ele foi aniquilado. Na Bíblia não tem nenhum verso dizendo que ele voltou. Diz que ele seria solto, né? E como os homens está ordenado morrer só uma vez, vendo, pois, desses o juízo, certo? Depois de tudo vem o juízo. O juízo de quem? Se você nunca cometeu um crime, como é que você pode ser julgado? Meus amados, o julgamento é para quem comete crime, é para quem é criminoso, é para quem não tem possibilidade de ficar solto, porque cometeu algo. Para terminar, vou ler aqui duas passagens rapidinho, meus amados, que já está passando a hora. Tem outros trabalhos, né? Em 1 Pedro 2, 24 e 25. Levando ele a si mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Nossos pecados o quê? Pecado de transgressão da lei. Sobre o madeiro. E que pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fosse sarado. Porque ireis como ovelha para o matadouro. Fala aqui no livro de Pedro. Jesus foi lá como matadouro, como ovelha para o matadouro, para que remir os nossos pecados. Quem acredita que os pecados foram remidos, ok. Quem não acredita continuará com pecado no mundo. Não tem problema. Mas devemos nós seguir a quem? Cristo. Porque diz aqui em Romanos, só para terminar, irmão, em Romanos, portanto agora nenhuma condenação há para que estais em Cristo Jesus. Há condenação para que está em Cristo Jesus? Não. E que história é essa que vocês vão ser condenados, vão levar lá para um juiz eterno? Vamos estudando para a Bíblia, vamos lendo a Bíblia, gente, vamos entender melhor sobre essas coisas, vamos buscar, né? Vamos buscar essa segurança de salvação, gente, né? Porque quem está em Cristo Jesus não há condenação, meus irmãos. Como você busca condenação para você, dizendo, não, eu sou pecador, você transgrediu que lei, né? Se você matou, se você furtou, se você fez algo dessa maneira, você deve a lei da terra. Você tem que, é a lei da semeadura, você plantou, vai colher, tem que pagar pelos seus crimes, tem que pagar pelos seus pecados, pelas suas obras da carne. Meus amados, eu peço que vocês possam refletir, que vocês possam buscar um pouco mais, vocês busquem a compreender as Escrituras, porque de outra maneira, infelizmente, ficamos de fora da salvação. Não, mas você diz que Jesus já salvou do pecado, exatamente, salvou eles lá, o israelita, e nós temos que fazer, temos que buscar. Não precisa se sacrificar, porque Cristo já fez o sacrifício, precisa acreditar que Cristo é o teu Salvador. Acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai a Deus senão por Ele. Meus amados, quero agradecer a vocês todos. Aceito as críticas, também como aceito elogios. Não estou aqui para formar nova religião, estou aqui para falar, colocar na cabeça de vocês. Esse livro é preciso ser lido. É preciso ser buscado. Não importa a forma que você vai ler ele, não importa a companhia com que você está lendo ele. Você precisa do Espírito Santo para ler esse livro e compreender melhor. Muitas coisas são difíceis para a compreensão.
Às vezes leva tempo. Outras coisas, você entende logo de primeira. É normal. A mente humana sempre vai bater contra as coisas de Deus. Não vai aceitar as coisas de Deus. Porque diz, não pode ser fácil. E não foi fácil. Jesus pagou tudo a preço de sangue. Jesus morreu. Nada foi fácil. Então, quero deixar desde já um abraço para vocês. Uma ótima semana que estamos iniciando. Que o Senhor possa estar com todos vocês. Agradeço. Não vou falar nomes, mas agradeço todos vocês. Um por um. Obrigado. Até domingo em Cristo Jesus. Amém?